E aqui estão os dois, Anderson Barros e André Hernan. Bem-vindo, Anderson, ao Seleção. Bem-vindo, Xará. Mas começa contigo, Anderson. Bem-vindo ao Seleção. Muito obrigado, Rizek. Boa tarde a todos. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Roque. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, André. É um prazer sempre muito grande poder estar aqui. André Hernan, você que está com todas as letrinhas aí no seu quadro, estou vendo todas as vogais ali. Beleza, meu velho? Bem-vindo à Seleção. Tudo bem, André? Um abração para vocês todos aí, para o Anderson em especial, pelo convite aqui do Seleção. Temos muitas questões aí para tirar com o Anderson, não só do Abel Ferreira, mas também de Copa América, posicionamento do Palmeiras e reforços, né? Que é o que a torcida mais quer saber. Então eu começo pelo questionamento do Abel, Anderson. A gente ficou muito surpreso assim, com as falas dele, né? Como é que está a situação dele no clube? Ele tem algum desconforto do Abel nesse momento no Palmeiras, Anderson? Não, Rizek, eu acho que o Abel Ferreira ele busca intensamente a possibilidade e a condição de poder estar vencendo. A discussão com ele em todos os níveis acontecem diariamente. Abel é um profissional extremamente qualificado, extremamente capaz, alinhado com tudo aquilo que a gente tem feito dentro do clube. A grande diferença e, às vezes, os momentos, né, das discussões, eles vão estar sempre acontecendo. Como você falou agora há pouco, como o André colocou, das próprias contratações, né? As decisões que nós tomamos em alguns momentos deste ano, deste início de temporada, em relação aos atletas, os reforços que ele nos solicitou, sempre vão levar a nós a uma discussão, mas sempre dentro daquilo que a gente tem planejado ao longo dessa temporada. Ok. André Hernan, você que produziu a entrevista aqui, siga, por favor. Além dessa questão do Abel, outro assunto que está na pauta é a questão do Palmeiras, o posicionamento em relação à Conmebol e à Copa América. O Palmeiras endossa aquilo que o Flamengo já, publicamente a gente já sabe, o Palmeiras também, de paralisação do Campeonato Brasileiro, se isso acontecer. Como é que o Palmeiras se posiciona para o seu torcedor, se posiciona para seu treinador, que é um crítico, que a gente ouve muitas críticas do Abel Ferreira à questão do calendário. O Palmeiras já se manifestou oficialmente para a CBF de não ter o Campeonato Brasileiro da questão da Copa América? André, um clube nunca pode ser penalizado pela competência do seu trabalho. O Palmeiras, quando se posiciona em relação à questão da ausência dos seus atletas, é porque ele entende, e é uma discussão que é uma situação que nós já vimos há muitos anos debatendo, né? O calendário, né, os jogos das seleções, os jogos da seleção, eles não podem prejudicar uma equipe que faça um trabalho, que se organize e que tenha atletas que possam servi-la. Então, a posição do Palmeiras ela é muito clara em relação a essa isonomia. Então, a gente entende, né, que, apesar de ser uma grande discussão onde todos nós somos culpados, é que o Palmeiras não pode ser prejudicado. Agora, Anderson, desculpa voltar ao tema do Abel. A gente vai seguir muito sobre planejamento. Mas você viu a entrevista dele, né? Vocês chegaram a conversar sobre a entrevista dele internamente? Conversamos até um pouquinho antes agora, né? O Abel, ele sempre foi um profissional, ele nunca foi demitido, né? Ele nunca saiu ou foi convidado a interromper um trabalho, seja o trabalho que ele realizou em Portugal, seja o trabalho que ele realizou na Grécia. Incomoda às vezes a ele, né, essas decisões intempestivas que o futebol oferece. Em relação ao Palmeiras, é como eu disse agora há pouco, é um trabalho extremamente alinhado. E lógico, Rizek, que a gente discute. Recentemente, o Abel nos pediu ou nos solicitou a contratação de determinados atletas para posições específicas. E nós não conseguimos atendê-lo. Normal, faz parte do processo. O Palmeiras entendeu que deveria priorizar um equilíbrio financeiro, que não poderia ir além da sua capacidade nesse momento. Isso tudo de uma forma muito clara com ele. E, às vezes, as colocações dele vão em cima. Costuma dizer para ele o seguinte, às vezes você está pensando bem além, né, do que você está colocando. Mas isso é tudo muito claro entre nós internamente. Eu acho que o Abel
percebe o que o Palmeiras pode oferecer a ele e nós temos a convicção, né, do que o Abel nos oferece no dia a dia pela qualidade do trabalho que ele desenvolve. A gente não pode esquecer que nesses últimos anos, né, a gente viu agora o próprio Roque colocando, o próprio Kleber falando da necessidade do equilíbrio administrativo e da necessidade de competir, né? E o Palmeiras, em todas as competições desde o ano passado, vem chegando à final das competições. Às vezes você acaba não conquistando o resultado por uma série de detalhes que o futebol permite, né? Mas nós conseguimos chegar basicamente em todas as competições. A gente tem mais 10 minutos de bloco, dá tempo de uma pergunta para cada um. Losetti. Boa tarde, Anderson. Primeiro, parabéns pelos títulos que o Palmeiras ganhou aí, porque eu acho que dirigente que aparece toda hora, a gente dá parabéns mais fácil. Como você é uma aparição rara, e eu te admiro por isso, porque na hora que o Palmeiras ganha a taça, você não aparece lá com a taça na mão. Então, parabéns retroativo pelos títulos. Anderson, o Dudu e o Daverson já tiveram as situações resolvidas, eles fazem parte do elenco do Palmeiras, embora o Dudu só possa jogar um pouco mais adiante. O Borja talvez volte se o Júnior não exercer a opção de compra. Faz parte do plano do Abel e do plano do Palmeiras, do ponto de vista técnico, contar com mais 3 atacantes desse porte no elenco, ou vocês entendem que o setor ficaria inchado demais e seria preciso abrir mão de um ou outro? Primeiro, cada um tem uma particularidade. O Dudu ele ainda tem um vínculo até 30 de junho, né? E nós só vamos poder contar com ele a partir do dia 1º de julho, diferente do que aconteceu com o Daverson, com o término, né, do campeonato espanhol, nós conseguimos antecipar o seu retorno, o que aconteceu antes do fechamento da janela, e ele, então, a partir dessa semana, ele já vai ter condições de jogar e, sim, vai ser reintegrado com a autorização do Abel. O caso do Borja já é um outro caso, ele também tem um vínculo com o Júnior de Barranquilla até o dia 30 e a autonomia da decisão ainda maior hoje é do próprio clube colombiano e nós vamos ter que aguardar, né, essa posição dele. E, logicamente, respondendo a tua última pergunta, nós vamos ter uma sobreposição, nós vamos ter 3 atletas e vamos ter que discutir muito isso internamente. Mas antes dessa discussão, a gente precisa ter a certeza de possibilidade de retorno ou não, por exemplo, no caso do Borja. Roque. Boa tarde, Anderson, tudo bem? Parabéns também aí, como Losetti, pelos títulos, né? A gente só vê os jogadores e o treinador, mas, claro, a gente sabe, assim, eu sei que o trabalho aí da diretoria, do diretor esportivo, de todo o pessoal que está por trás é muito importante para dar o suporte para que os atletas e os jogadores consigam, e o treinador também consiga trabalhar, e sei que nesses títulos tem muito de você, então parabéns mais uma vez. A minha pergunta, nós falamos aí sobre contratação, até para as pessoas entenderem um pouco mais, né? Porque você falou aí, o Abel às vezes pede o jogador, mas nós temos que conversar. Então, para as pessoas entenderem um pouco mais como que funciona esse processo de contratação do jogador dentro do Palmeiras, né? Na questão esportiva e na questão financeira. Quem traz o jogador, né? Quem avalia o jogador? E nessa parte financeira, como que o clube vê isso? Quando o clube entra? Como ele entra? Se você pudesse aí, de certa forma, só nos falar um pouco desse caminho, desse processo. Que é importante. Desde o ano passado, né, o Palmeiras mudou um pouco a sua característica no mercado, né? Há toda uma estrutura através do setor de análise de mercado, onde nós não abrimos mão de que seja percorrido dentro do clube todo um processo para que a gente possa fazer as contratações. Na temporada passada, o Palmeiras fez apenas 5 movimentações no mercado. Foi a do próprio Rony, a do Breno, a do Kusevich, a do Alain, né, e a do próprio Vinha, né? E esse ano nós só fizemos um movimento que foi o do Danilo Barbosa, que nós trouxemos do Nice da França. Então é todo um processo de identificação das necessidades e a gente tenta entender junto com o departamento financeiro qual é a nossa capacidade. E nós percebemos, né, que ao longo dessa temporada, assim como nós já havíamos feito na temporada passada, que nós precisávamos ser extremamente rigorosos com esse aspecto. Se a gente não mantivesse ou não
o equilíbrio financeiro do clube, se a gente não manter esse equilíbrio financeiro do clube nesse momento de crise que nós vivemos, né? Nós não podemos nunca esquecer que estamos dentro de um processo pandêmico e que tem afetado a todas as instituições. Então, a gente está procurando ser extremamente equilibrado com essas decisões. E é lógico que com isso, né, a gente acaba tendo sempre uma discussão, há sempre um confronto de posições que fazem parte do processo. Quando o Abel nos solicita um atleta, quando ele nos solicita o reforço de uma determinada posição, sempre ressaltando, né, o que ele sempre nos diz: estou muito satisfeito com a capacidade, com a entrega, com a dedicação de todos os atletas que tenho aqui. Apenas precisamos, cada vez mais, buscar, né, algo mais para que a gente continue a se tornar competitivo. Um clube como o Palmeiras não permite ser diferente. Então, a gente está procurando manter esse equilíbrio, mas também respeitar essa crise a que todos nós estamos sendo submetidos. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio que nós temos, é manter esse equilíbrio. Mas acredito que a gente esteja conseguindo, até porque o Palmeiras tem disputado todas as competições. Terminamos agora a primeira fase da Libertadores. De repente, nós não fomos o primeiro colocado na classificação geral, mas fomos o segundo. E nos últimos 4 anos, se eu me recordo bem aqui, nós terminamos em primeiro lugar. Tivemos a equipe com o maior número de gols marcados na competição. Eu acho que o Palmeiras consegue manter ainda essa competitividade, apesar de também estar buscando esse equilíbrio financeiro para que ele não seja surpreendido logo na frente. Kleber. Oi, Anderson. Acho que o teu raciocínio é correto. Até a contratação do Anderson mudou mesmo o perfil do Palmeiras no mercado. Quem tem dinheiro precisa cuidar do dinheiro. E o momento exige cuidar muito bem do dinheiro. A primeira é uma rápida... Quando você fala conversamos internamente, depois da entrevista citada pelo Rizek, se você conversou com o Abel. Ô, Abel, você está de boa? E essa só assim, eu falei com ele. E essa garotada que o Palmeiras lançou, que passa a ser, inclusive, um futuro dinheiro para o Palmeiras, se bem que a gente preferisse que eles ficassem muito mais tempo, essa política continua e tem mais gente vindo por aí? Continua assim, Kleber. É um trabalho feito pelo Departamento de Futebol de Base, que não é de agora, comandado pelo Cícero, pelo João Paulo, né, por todos aqui internamente. É uma política que a gente vai reforçar nos próximos anos, não querendo dizer que a gente não vá contratar. A gente tem ido ao mercado, a gente tem buscado no mercado, mas a gente entende também que a gente não vai passar de determinados limites para fazer uma operação. Prefiro que essa operação não aconteça do que extrapolar um determinado limite que a gente tenha definido com o nosso departamento financeiro. Esse tem sido, como falei agora há pouco, o nosso grande desafio. Manter equilibrado as decisões esportivas com as decisões administrativas e financeiras e, principalmente, manter o Palmeiras competitivo. E acredito que a gente tenha conseguido ou esteja conseguindo manter a equipe nesse nível. Xará, última pergunta aqui do programa para o Anderson Barros. Anderson, a gente já noticiou aqui interesses do Al Hilal e também do Olympique de Marseille no Abel Ferreira, em momentos distintos. Te surpreenderá muito se o Abel, de repente, deixar o Palmeiras no meio do ano, porque é época de janela? Acredito muito que a gente termine um processo que iniciou, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Você é convidado para iniciar um processo, você tem um meio e você tem um fim. E eu acredito muito que com o Abel isso vai acontecer. Não tenho receios de que ele possa nos deixar no meio dessa temporada. Eu acho que a gente tem muitos desafios ainda esse ano. São 3 competições muito complicadas: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. E a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente tem consciência que tem condições de competir em todas elas e, principalmente, vencer todas elas. Quando a gente diz isso é porque não pode ser diferente no Palmeiras. E acredito muito que, apesar de todas as discussões, de todos os nossos problemas e todas as nossos entreveros, nós vamos ter condições de disputar essas competições e acredito muito que o Abel esteja conosco
em todo esse processo. Obrigado, Anderson, pela entrevista, viu? Um abraço para você, até a próxima. Isaac, eu que agradeço. Alexandre, muito obrigado pelas palavras. É sempre importante para qualquer profissional. Espero que a gente possa ter deixado tudo muito claro, como a gente pensa hoje aqui dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Xará, em 30 segundos, aquela última que você guarda na manga. Se por um acaso a Copa América for confirmada e como o João Dória, governador de São Paulo, deixou aberta a possibilidade de São Paulo receber jogos, o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, porque a Conmebol vai ter que ir no parceiro, né? Quem investiu, né? Na W Torre. E se o Palmeiras ficar sem jogos importantes no seu estádio, tem uma multa pesada. Então é uma discussão muito longa e que o Palmeiras está muito tranquilo.